Amém, irmãos. Bom dia. Deus está falando com a gente desde o início, obviamente. A gente tem a mania de dividir as coisas, né, por momentos, mas o mesmo Espírito está correndo aos nossos corações e a gente só quer seguir o fluxo, né, dar seguimento para isso. E a gente conversou sobre isso no culto de manhã, das 9, e a gente quer, né, testemunhar e testificar, né, que de fato é isso que Deus quer comunicar aos nossos corações. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, e eu faço um pedido: mantenham a Bíblia aberta, vamos entender o que Deus quer falar e comunicar a nós hoje através de sua palavra. Então, abra a Bíblia lá em Daniel, capítulo 3. Vou pedir para que vocês marquem, né, o versículo de número 13 aí. Deixa aberto, que a gente vai conversar sobre isso. Bom, o livro do profeta Daniel, né, assim, só para contextualizar o que está acontecendo aqui, né? Houve um período que a nação de Israel foi sitiada ali pelo Império Babilônico, e o rei da época, Nabucodonosor, resolveu levar consigo, né, alguns israelitas, alguns judeus. E Daniel foi um dos escolhidos, mais alguns amigos, e passou a viver ali no Império Babilônico, junto à corte do rei Nabucodonosor, em exílio, né, longe das suas terras. E um certo dia, certo tempo, o rei Nabucodonosor resolveu construir uma estátua de si mesmo, uma estátua de ouro, muito grande. Se nós formos olhar aqui para as dimensões atuais, o que equivale a um prédio de 9 andares, ou seja, era algo nababesco, né? Faraônico. E ele resolveu construir isso e mais. Ele resolveu, então, ordenar que os líderes ali daquela região, os governantes, os prefeitos, os magistrados, fizessem um certo ritual em torno dessa estátua. Então ele ordenou que essas pessoas fossem até a estátua e cumprissem com o ritual. Então ele estabeleceu alguns critérios. No momento em que alguns instrumentos fossem tocados, vocês se curvem à estátua e prestem culto. E para contextualizar, Daniel, a partir do momento que ele esteve ali no Império Babilônico, algumas coisas ocorreram com a vida dele. Dentre elas, ele foi designado a interpretar um sonho do rei Nabucodonosor. E ele conseguiu muito bem interpretar aquele sonho, e por isso o rei Nabucodonosor o elevou a um status de governante, de governador, algo que inclusive faz lembrar a gente a história de José do Egito, né? Então, Daniel e seus amigos ocupavam ali essas posições. E naquele momento o rei Nabucodonosor ordenou que essas lideranças prestassem culto para a sua imagem. Uma ideia completamente narcisista. Bom, entendendo o que aconteceu, obviamente os amigos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a fazer e a prestar culto a essa imagem de ouro. E isso, de certa forma, atingiu a honra, né, do rei Nabucodonosor e despertou a ira do rei. E vamos ler a partir do versículo 13 para a gente entender o que acontece em seguida, né? Versículo 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 homens que se recusaram a prestar culto para sua imagem. E trouxeram a esses homens perante o rei. Inclusive, né, precisamos, né, estabelecer aqui, quem não adorasse essa estátua, o rei estabeleceu que seria jogado a uma fornalha ardente, né? Então, assim, tanto que era bizarro a ideia do rei, né? Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorai a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorai a imagem que fiz, se não adorardes, serei
sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para baixo, para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então os 3 saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se todas as lideranças da época e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. É uma história extraordinária, né? Algo assim que todo mundo aqui tem familiaridade, já leu sobre essa história, já ouviu, todo mundo aqui já tem um certo contato com essa história. Uma história extraordinária, porém muito bizarra de certa forma, porque algo que parece distante de nós, né? Um rei narcisista que resolveu ali ordenar e construir uma imagem de ouro, algo faraônico, e ordenou para que as pessoas fossem ali e prestassem culto. Senão, ele jogaria essas pessoas na fornalha de fogo ardente. É um rei louco, né? Uma pessoa completamente insana. E aconteceu, né, esse fato extraordinário. Imagine, as pessoas que jogaram esses homens lá dentro, elas morreram com o calor do fogo. E esses homens ali dentro, primeiro que eles não morreram, não tinha nenhum resquício de fogo ali nas roupas desses homens, e mais, existia um 4º homem, né, que a gente pode, inclusive foi uma teofania, né, uma cristofania, um 4º homem que a gente pode dizer com tranquilidade que era o próprio Jesus Cristo, ali junto com eles naquela fornalha. Isso causou um certo espanto a todos ali que estavam naquele momento assistindo essa cena. Então imagina que cena extraordinária, imagina que momento extraordinário ali que estava acontecendo. Então eu gostaria de conversar com os irmãos sobre 3 pontos desse texto. Primeiro que, por mais que a gente acredite que esse tipo de requisição de ordem nunca chegaria para nós, nunca chegará para nós, a gente está redondamente enganado, né? Porque hoje a nossa era possui seus próprios deuses. E nós somos cobrados constantemente a irmos adorá-los e prestarmos cultos. Existem vários ídolos e nosso coração talvez seja a maior fábrica de ídolos que existe.
E todos os dias a gente é requisitado, a gente é ordenado a se curvar a esses ídolos. Em muitos momentos, a gente se curva, a gente presta culto, a gente dedica nosso culto. Então, é interessante a gente notar que isso tem conexão com a atualidade, porque naquela época era comum se construir imagens. Hoje a gente já não vê esse tipo de coisa acontecer. Só que o culto prestado acontece hoje também. Porque existe, de fato, essa fábrica de ídolos que é o nosso coração. Então, tudo aquilo que a gente tenta colocar no lugar de Deus, a gente acaba tornando aquilo como uma imagem para a qual nós prestamos culto. Então, é isso que acontece nas nossas vidas, todo santo dia. E o segundo ponto, o que a gente faz a respeito disso? Quando nós somos ordenados a se curvar perante esse mundo, ordenados a se curvar perante esses ídolos, a gente prioriza a fidelidade de Deus. A gente prioriza o nosso compromisso com Deus. A gente prioriza a fé, aquilo que a gente empenhou, a palavra empenhada. Foi isso que esses homens fizeram. Olha, eu não abro mão do meu Deus em momento algum. Eu não abro mão daquele compromisso, daquela palavra que eu empenhei. Então eu não me dobrarei a esses ídolos. Mas o ponto mais importante, que eu gostaria de conversar com os irmãos, que tem absolutamente tudo a ver com tudo que está sendo conversado aqui hoje, se encontra lá no versículo 16 a 18. Se você puder dar uma olhadinha. O rei pergunta, né? E aí, vocês vão fazer isso por quê? Vocês vão colocar a vida de vocês em risco por quê? E eles respondem: ó Nabucodonosor, no versículo 16, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vocês perceberam o que estava no coração desses homens? Nessa afirmação, eles não tinham certeza de que eles seriam salvos daquele fogo. Não existia nada que pudesse garantir para aqueles homens que eles não seriam totalmente queimados. Eles foram para a fornalha de fogo sem saber se eles seriam salvos naquele momento. É isso que permeava o coração deles. E eu costumo estabelecer, assim, diferenciar duas palavras. Uma que foi até falada aqui no louvor, que é promessa e garantia. Promessa, Deus tem para todos nós. Deus tem promessa de família, Deus tem promessa para a nação de Israel, Deus tem promessa para o Brasil, Deus tem promessas na sua vida, na minha, na sua vida. Mas Deus não tem garantias. Existe algo diferente entre promessa e garantia. Promessa fala mais do nosso relacionamento e compromisso com Deus, e garantia fala mais da nossa autopreservação. Então, nesse momento, esses homens estavam crendo na promessa e não na garantia de que eles seriam salvos. E a mensagem que a gente quer deixar para nós hoje é de que nós estamos lotando as nossas igrejas cheias de pessoas em busca de garantias. A gente está sempre buscando a Deus na perspectiva daquilo que Ele pode nos garantir no futuro. Eu sou comerciante, eu sei, né? Eu usei esse exemplo no começo. Eu só te entrego a mercadoria se o Pix cair na conta. É só te entrega a mercadoria se o Pix estiver lá na conta, se você mandar o comprovante, aí eu te entrego. E parece que a gente tem feito essa conversa com Deus. Deus, tá aqui, ó, o mundo está pedindo para eu me curvar a Ele. E se eu não curvar, existe uma fornalha de fogo ardente, que se eu não curvar para lá, eu vou para cá. E aí? O senhor vai garantir que eu viva no final? Existe uma cláusula contratual que o senhor pode escrever aqui, que garante que eu não morra no final? E parece que a nossa vida, constantemente, isso se torna uma verdade. A gente tem frequentado e abarrotado os cultos, os bancos das nossas igrejas, as cadeiras dos nossos pequenos grupos, cheios de requisições de garantia. A gente só quer ser relacionado com Deus na perspectiva daquilo que Ele nos garante. Mas, na verdade, Deus tem promessas para a nossa vida. A sua fidelidade é maior que todas as coisas. E essas promessas, Ele vai cumprir de acordo com a sua vontade. E se fosse vontade de Deus acabar com a vida daqueles homens, eles cumpriram com a promessa de Deus.
e não com a sua garantia de que eles estariam vivos no final. Então essa é uma verdade muito sutil, que permeia os nossos corações, e a gente precisa orar para que Deus tire, porque isso é uma verdade satânica. Em muitos momentos nós estamos tratando Deus como uma empresa que vai estabelecer um contrato com a gente, e que se Deus não cumprir aquele contrato, não colocar algumas cláusulas importantes, a gente não se relaciona com Ele. E eu estava falando hoje cedo que Deus tem promessa de família. Na minha vida, lá na nossa casa, Deus tem cada vez mais cumprido suas promessas, e a gente está no 7º mês de gestação, e a cada mês que passa, parece que tudo sempre está tudo bem, a gente acha até estranho, né? Tá tudo bem, mas a gente fica com medo de alguma coisa dar errado. E aí eu fico pensando, Deus, e se na última ultrassom der tudo errado? O Senhor não garantiu isso para mim. E aí eu estava compartilhando isso hoje de manhã, e minha esposa chegou aqui falando que teve um acidente doméstico hoje de manhã lá em casa. E eu compartilhando essa mesma mensagem. E tudo, graças a Deus deu tudo certo, não se machucou, mas poderia ter acontecido alguma coisa. E eu falando sobre promessa e garantia, e Deus de fato mostrando para mim que não existe garantia de autopreservação, de preservação da minha filha, da minha vida. Existe de fato uma promessa pela qual nós precisamos vivê-la, entregar completamente a nossa vida. E a decisão que a gente tem de tomar, de dar um passo adiante, de entrar na fornalha, precisa ser prioritariamente, especificamente e unicamente na perspectiva de promessa. Porque Deus tem compromisso com as nossas vidas, não de autopreservação. Então que Deus nos livre da tentativa de se relacionar com Ele a partir da autopreservação. Que Deus nos ajude a entender de uma vez por todas que a sua promessa vai se cumprir na nossa vida, independente se a gente enxergar essa promessa ou não. Lá em Hebreus 11 fala que muitos heróis da fé viram a promessa pela qual eles foram chamados de longe, eles morreram sem pisar na terra prometida. Abraão não pisou na terra prometida. E que Deus nos livre de reivindicar a terra prometida para Deus. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, mas não é um Deus de garantia da nossa própria vida. Ele não quer garantir a nossa autopreservação. Deus é um Deus que salva e não quer nos salvar no futuro. Eu falei aqui de manhã que eu estou cansado, né, de às vezes preencher banco e querer fazer uma caminhada longa, uma carreira, uma maratona, que a salvação se encontra lá no futuro. Na verdade, o que Deus quer de nós é que a gente percorra esse caminho na perspectiva de quem já é salvo. E a salvação, ela de fato já veio, a gente já tomou posse. E Jesus já esteve naquela fornalha com aqueles homens. Ele se materializou naquele momento com aqueles homens e efetivamente salvou aqueles homens. Então, que Deus nos livre da nossa noção de garantia e de autopreservação. Que a gente possa ser encorajado a pisar na fornalha, mesmo quando não há nenhuma garantia de que a gente não será consumido. Porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus requer de nós, da nossa vida. Isso, irmãos, é uma aventura. A vida cristã, eu considero como sendo uma aventura, né? E a gente se tornou pessoas, né, muito amarguradas e pessoas cheias de direito. A gente é assim, a gente funciona dessa forma. A gente, quando está tudo errado, quando as coisas não estão dando certo, nós somos irritados, né? A gente se torna uma pessoa irritada. Mas quando as coisas dão muito certo, a gente se torna amedrontado. E igual a gente, quando vai na ultrassom lá e vê que está dando tudo certo, a gente fica assim, mas e aí, será que na próxima vai dar algum problema? Parece que quando está tudo dando certo, a gente ainda quer que Deus garanta que aquele certo continue acontecendo. Por isso que Deus está falando para nós hoje, é que nós possamos abrir mão da garantia de autopreservação e que a gente viva intensamente na perspectiva de promessa, no compromisso, na palavra empenhada, naquilo que eu posso oferecer para os irmãos. Nós tivemos aqui um batismo no domingo passado, a Marcela está aí, né? E uma palavra foi colocada sobre a vida da Marcela, de que não é a Marcela que estava sendo simplesmente abençoada aqui. Era o testemunho da vida da Marcela, o nome que foi colocado na vida dela, que estava abençoando a nossa vida. Era através dela. Era a salvação dela. Ela não estava sendo batizada para ser salva, ela já era salva e por isso ela era batizada. E isso não é um tipo de garantia, né, Marcela? Não é uma garantia de que sua vida vai dar tudo certo daqui para frente. Agora é uma palavra empenhada, é um compromisso assumido. Então que Deus nos livre, irmãos,
dessa noção satânica da gente estabelecer contratos com Deus e que nós possamos definitivamente entrar na fornalha sem saber se vai dar certo ou não vai, porque Deus tem promessas nas nossas vidas e isso se trata de compromisso assumido. Amém? Amém. Essa é a fidelidade de Deus, né, Pepe? Essa é a fidelidade. Irmãos, assim, abre o coração de vocês, de verdade, assim, tenta entender isso, tenta colher isso na vida de vocês. Porque é isso que vai salvar a vida de vocês. Entenda o seguinte: quando o pecado entrou no homem, o pecado não entrou no homem porque ele fez algo que desagradava a Deus. Então não foi porque ele fez algo que naquele momento seria considerado um pecado. Não era por causa de bebida, droga, não era prostituição, não era nada disso. O pecado entrou no homem no momento que ele decidiu o que era certo e errado. A partir do momento que ele se apropriou do controle da sua própria vida, naquele exato momento o pecado entrou na vida. Então Adão e Eva, eles não pecaram porque desagradaram a Deus. Eles pecaram porque eles queriam ser como Deus. Amém? Então esse é o pecado. Só esse. Aí ele pode desenraizar, desembocar em várias expressões, mas o pecado é só esse. O único erro que a gente vai cometer, que nos afasta de Deus, é querer ser o Deus da nossa própria vida. Controlar as coisas, para garantir o sucesso. Então o que o PP está falando aqui é de toda a ansiedade nossa que a gente tem. De às vezes tentar organizar isso aqui para ficar redondinho, do jeito que a gente gosta. Chegar aqui com a palavra totalmente preparada, para não expor os nossos erros. Então todo o nosso esforço aqui é para mostrar pessoas que se submetem à humilhação. A humilhação de estar aqui, às vezes errar, de às vezes pedir para o irmão subir aqui, eu não sei nem o que ele vai falar, sentar aqui sem ter combinado nada com ele, e aí ser surpreendido. Surpreendido como? PP, até ontem ele estava tentando me falar o que ele queria falar, até ontem à noite. Hã? Aí hoje cedo ele ainda tentou de novo. E eu falando, não, irmão, fique em paz, porque eu quero me submeter àquilo que Deus quer falar com a gente. Então aí ele vem e traz uma palavra de Daniel. Deixa eu contar para vocês como é que foi minha semana. Minha cunhada, meu cunhado vieram de fora, moram lá em Araguaína, chegaram aqui na terça-feira, fomos comer uma pizza, saindo de lá, eu chamei meu afilhado, o Luca, para dormir comigo. Então veio ele e o Miguel, o Luca, meu afilhado, meu filho Miguel. Dormiu cada um abraçado de um lado, quer dizer, eles dormiram, né? Eu não dormi nada, porque eles ficaram rolando para um lado, rolar para o outro, deixou eu dormir nada. Mas aí a hora que eles acalmaram, porque os dois, a hora que encontram, é uma explosão só, gente. Vocês têm ideia não, ainda não tem ideia mesmo. Aí a hora que eles acalmaram, que eu agarrei eles, um de cada lado aqui, na minha cama, minha esposa foi deitar no quarto do nosso filho, eu fui contar uma história para eles. Eu falei, não, então para aí, que o Dindinho, o papai, vai contar uma história para vocês. Qual história que vocês acham que eu contei para eles? Daniel. Contei a história de Daniel. Aí deixa eu te contar mais outra coisa. Porque aí meu filho gostou tanto, que aí todo dia eu estava contando a história de Daniel. Estava aguentando mais ouvir a história de Daniel. Mas eu tinha que repetir. Mas aí o engraçado é que aí numa quinta-feira, eu acho que foi sexta-feira, que eu saí com o Luca e com o Miguel, a gente conversando, eu conversando como adulto, porque são crianças? São, mas eu converso com eles como um irmão. E aí eu ouvindo deles, o que eles queriam, o que eles queriam fazer, e o Luca falou, não, Dindinho, eu queria dormir de novo na sua casa. Aí eu falei, uai, mas por que, Dindinho? Eu falei, porque eu quero ouvir uma história. Ele falou, uai, tá bom, mas qual história que o Dindinho te contou? Aí ele parou, pensou, o Miguel também pensou, olhou para o lado, não tiver resposta nenhuma. Falou, eu vi aquele silêncio sepulcral. Eu falei, não, foi a história de Daniel, não foi?
Ele, é verdade. Aí, o que aconteceu com Daniel? Aí ele, da cova dos leões. Eu falei, e os amigos de Daniel? Aí ele, jogado na fornalha. Eu falei, e aí, o que aconteceu com eles? Aí o Luca já elaborou aquilo ali e falou, Jesus salvou eles. Beleza? Então, o que eu estou te contando? Eu estou te contando uma coisa assim muito séria. Mas é muito sério. Então, eu preciso da sua atenção. A gente está falando de crianças de 3 anos que eles não têm dificuldade de entender que Jesus salva. Vocês estão entendendo um pouco? Então vou explicar de novo, para ver se vocês entendem. Uma criança de 3 anos ouviu uma história pela primeira vez e imediatamente entendeu uma coisa. Jesus salva. Oh, perdão, aí ainda acordei a criança. Meu Deus, me perdoe. Jesus salva. Sabe qual a maturidade de uma criança? 0. E sabe qual que é a dificuldade que a gente tem de achar que um bebê não pode ser batizado, uma criança não pode ser batizada, porque ela não tem consciência. Deixa eu te contar uma coisa, pelo que a gente está entendendo que é o batismo, até uma criança sabe e pode ser. Porque nossa mente é tão limitada, é tão garantidora do direito, que a gente acha que uma vida cristã tem a ver com que o Jesus salva. E isso, uma criança, um bebê é capaz de absorver. O mínimo. Começou a linguagem, ele é capaz de ouvir, entender e de falar, não, Jesus salva. Sabe o que uma criança não é capaz de entender? E que eu estou passando praticamente todos esses dias com os dois, para fazer com que eles entendam. Repartir. Então, os dois se amam. O dia inteiro. Então, hoje, quando o Luca está aqui, o Miguel acorda e já fala, não, eu quero ir lá ver o Luca. Eles se amam. Mas sabe por que eles brigam o dia inteiro? Para repartir as coisas. Um brinquedo, uma comida. Isso eles têm imensa dificuldade. Mas eles têm 0 dificuldade de entender que Jesus é o nosso Salvador. Sabe qual que é a dificuldade deles? De ser salvo. Porque eles continuam achando que Jesus vai vir salvar a vida deles a partir da perspectiva individual. Então é o eu. Então Jesus vai salvar os meus sonhos. Jesus vai salvar o casamento que eu quis. Jesus vai salvar os meus filhos de entregarem tudo que eles podem ser. E aí a gente continua fazendo tudo que a gente pode fazer para que os nossos filhos tenham a garantia da sua salvação. Então aí cada vez mais a gente quer fazer um culto à medida que seja próprio para eles ou próprio para os nossos gostos. A gente continua buscando um louvor que mexa com o coração deles, que mexa com emoções deles, para eles entenderem que é Jesus que salva. E deixa eu te contar, a única dificuldade que eles não têm é de saber que Jesus salva. Sabe qual que é a dificuldade que eles têm? De olhar para os pais, olhar para a família e ver alguém que é Jesus. E que não tem a menor dificuldade de repartir tudo que tem. E sabe o que mata? O que tem envelhecido as igrejas? Porque que a igreja da Europa é o que é até hoje, envelhecida. Você chega lá, só tem velho. Sabe por quê? Porque os filhos não veem no pai aquilo que sai da boca deles. Porque ele ouve os pais falarem, fui salvo por Jesus. Mas na sua intimidade, eles não revelam absolutamente nada. Nada. Então, quando você vai para fazer uma pesquisa de campo, perguntar para os jovens, você gosta de Jesus? Gosto. Você acredita em Jesus? Acredito. E na igreja? Não.
Porque a igreja é a referência de família. E a família que eles estão conhecendo, através das nossas vidas, é qualquer coisa, menos uma mesa de família. É um culto bom, uma palavra boa, uma estrutura bem edificada, mas não é uma família. Sabe por que não é uma família? A gente está falando de Adão e Eva. Adão e Eva, entende isso, irmão? Não era eu que estava lá falando para eles, não. Era Deus. Então, o culto de Adão e Eva era um encontro no fim do dia com Deus. Então, vocês imaginam. Imaginam se a gente algum dia vai alcançar isso. Quem pregava para Adão e Eva era Deus. Você não tem dúvida de que o coração deles provavelmente era aquecido, porque o Espírito soprava ali. Então não era o problema deles, um culto bem resolvido, uma igreja bem estruturada e um Espírito que fluía. Sabe qual que era o problema deles? A mesma coisa que estava onde? Em Emaús. Então lá em Lucas 24, a gente vai ver a história de 2 discípulos de Jesus. A gente não está falando, irmão, aguenta isso, segura isso aí. A gente não está falando de 2 pessoas que não conhecem a Deus, beleza? Então no caminho de Emaús, a gente está falando de 2 discípulos de Jesus. Que estão fazendo uma caminhada para ficar o mais distante possível de Jesus. Porque em determinado momento Jesus os frustrou. Porque Jesus veio e em vez de cumprir as expectativas daquele povo, de vencer o Império Romano, ele foi lá e morreu. Beleza? E aí isso faz com que eles afastem de Deus. E vão andar outro caminho. Buscar um caminho mais seguro, mais tranquilo, que garanta para eles uma vida mais confortável. Tanto que Emaús vai representar, entende isso, irmão? Uma pedagogia, são águas quentes, águas termais. Um lugar de descanso, um lugar que vai acolher o corpo deles, vai trazer conforto para eles. É isso que é Emaús. Isso é Emaús. Só que aí, para a gente não esquecer, de verdade, porque lá em Emaús, se a gente acha que Deus Pai já não era o suficiente, Cristo também não foi. Ao encontrar esses 2 discípulos, Jesus pregou para eles. A Bíblia inteira. Não foi uma horinha não, irmão. Pregou a Bíblia inteira para eles. A Torá inteira. Explicou tudo para eles de novo. E sabe o que eles nos contam? Eles falam assim, nossa, mas nosso coração não estava queimando? Não estava ardendo em fogo? E deixa eu te contar, não foi suficiente. Isso não abriu os olhos dos 2. Jesus, em pessoa, ao lado dele, fazendo o melhor culto do mundo, que estava aquecendo o coração dos 2, não foi suficiente para abrir os olhos dele. O que foi suficiente para abrir os olhos deles, irmãos? Fala para mim. Tem gente que sabe, não é possível. Vocês conhecem essa história? Conhecem não? O que foi suficiente para eles? Jesus pegou um pão, sentou com eles à mesa. Então Jesus já não estava mais criando um espetáculo para eles, porque viu que isso não resolveu a vida deles. Jesus sentou à mesa com eles, pegou o pão e partiu. Porque Jesus sabia que o grande dilema da vida deles era o quê? Repartir sua vida. Que o grande dilema de todos nós é o quê? Repartir a vida. E aí, às vezes a gente acha que um batismo ou um momento específico vai resolver a nossa vida. Deixa eu te contar uma coisa. Não resolve. Eu vou te contar um batismo que não resolveu. E um batismo assim, de um crente. De um cara que não tinha dúvida nenhuma. Porque além de tudo ele pegava nele. Então Pedro foi batizado por quem? Por Jesus.
não foi por Paulo, não foi por nós, não foi por ninguém. Calma. Pedro foi batizado por Jesus. Então Jesus, em determinado momento, está lá Pedro, ele faz uma pergunta para poder o quê? Acabar com a mente dividida daquele povo. Porque Jesus foi mostrando para os discípulos, ele foi explicando qual que era a crise dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, vai mostrando isso para eles, Mateus 16 provavelmente, não vou lembrar o capítulo. Então ele vai fazendo esse contexto para eles, e aí depois ele faz uma pergunta para os seus discípulos, eles estão falando que eu sou Elias, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e vocês, o que dizem que eu sou? Então Pedro faz uma afirmação, tu és o filho do Deus vivo. Então você é filho de Deus. E aí Jesus vai lá e batiza Pedro, do mesmo jeito que a gente faz aqui hoje. Não, então agora, Simão, vou te contar uma coisa, a partir de hoje você é Cefas, você é pedra. Porque sobre essa sua afirmação de que eu sou filho de Deus, ali eu edificarei a minha família. Porque ali estará a família daqueles que entendem que é filho de Deus. Aí você fala assim, não, pronto, Jesus batizou o cara sabe quem Jesus é, está resolvida a parada para ele, esse cara eu vou encontrar no céu, tem dúvida nenhuma. Aí deixa eu te contar a sequência, tá? Porque logo em sequência, Jesus vai contar para todos os seus discípulos o que viria a acontecer com ele em Jerusalém. O que vai acontecer com Jesus em Jerusalém? Vai ser crucificado, vai morrer, ou seja, acabou, fim da vida. Aí sabe o que esse mesmo Pedro, batizado por Jesus, faz? Chama Jesus no canto, dá uma bronca nele. Rapaz, você está ficando doido? Você é filho de Deus, manda descer o fogo, queima todo aquele povo, se salva, dá um jeito, pelo amor de Deus, você está bobo, Jesus? O que você está falando? A gente acaba de falar que você é filho de Deus, e agora você vem falar para mim que você vai morrer? Ué? Sabe o que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a sua oração, a maior oração que a gente deveria fazer todo dia a hora que a gente acorda, sabe o que a gente deveria fazer como oração? Arreda-te de mim, Satanás. Então, no momento que eu penso em como melhorar a minha vida, ou a oração que eu penso em fazer para Jesus, garantir o sucesso do que eu estou planejando, sabe qual que é a oração que eu tinha que fazer para Jesus? Arreda-te de mim, Satanás. Para ver se finalmente eu entendo que Jesus jamais foi a garantia de sucesso das nossas vidas. Jesus foi o penhor das nossas vidas. Sabe como? Entregando a própria vida. Sabe como que Jesus nos ensinou sobre o penhor? Falou, Pai, eu não quero fazer sua vontade, mas como eu sei que o Senhor é fiel a mim, e não leal às minhas expectativas, vamos fazer o seguinte, faça a sua vontade, cumpra-se a sua vontade. E isso era tão forte para Jesus, que chegou em determinado momento, que Jesus fala assim, Deus, por que o Senhor me abandonaste? Mas em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque por mais que Jesus estivesse frustrado com Deus, ele tinha convicção que até o fim da sua vida, ele tinha que soprar o espírito que Deus colocou nele. Amém? Então essa é a nossa oração. Nossa oração diária é: arreda-te de mim, Satanás. O Satanás das minhas vontades, o Satanás das minhas competências, o Satanás das minhas expectativas, o Satanás que a toda hora me impede de entregar ao outro o pão repartido. Que fez da minha profissão um ídolo, da minha casa que eu construí do jeito que eu queria um ídolo, que fez do meu relacionamento um ídolo, que fez dos meus filhos um ídolo para mim mesmo.
mas que em nenhum momento eu sento com eles para repartir, mas sempre para garantir aquilo que eu gerei de expectativa na vida deles. Amém? Isso é gravíssimo, irmão. O mundo só piora porque cada vez mais aqueles que tinham a responsabilidade de ser luz não são. Porque param aonde Pedro parou, na frustração de que você está doido, Jesus, de fazer isso. Mas nenhum deles quer fazer uma caminhada para conhecer o Jesus transfigurado, aonde a glória de Deus era resplandecente, porque o seu Espírito estava ali. E essa é a nossa caminhada, somente nos momentos que a gente entender que primeiro a gente precisa pregar para nós, para ver se o Satanás das nossas vidas, que somos nós mesmos, sai daqui, para que os nossos réveillons possam ser em outro lugar, para que os nossos carnavais possam ser no meio do povo, e não aqui, incrustado, gostando desse lugar, mas não gerando nenhuma vida a partir disso. Amém? Amém. Ora pra gente. Senhor, estamos aqui de corações abertos ao que o Senhor comunicou na nossa vida, e nós queremos compreender essa vida como um rio mesmo, que gera fluxo, que gera entrega, que gera partilha, e que o Senhor possa destruir as represas que nós construímos para nós mesmos e gerar esse fluxo, Pai. A gente sabe que a Tua fidelidade nos acompanhará todos os dias da nossa vida, mas a gente não quer, no meio disso tudo, no meio desse mundo, tentar se garantir mais. Já deu. Chega. Nós queremos viver uma relação íntima com o Senhor, de tal forma que nós partilhamos da sua entrega. Nos ajude a termos essa ousadia de entregarmos a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a não criarmos mais barreiras de entregarmos tudo que nós temos para o nosso irmão. O mundo carece, Senhor, de crentes que geram fluxo, de crentes que geram legados, de crentes que morrem. Basicamente isso. Que Deus, que o Senhor nos livre, Senhor, dessa ideia da gente tentar sobreviver, tratando essa igreja aqui como um bote salva-vidas num mundo perdido. Que nós possamos ter a consciência de que o bote somos nós. Então nos ajude, Senhor, a entender essa verdade. Nos dê coragem de entregar os nossos filhos ao Senhor. Nos dê coragem de ter filhos e de entregá-los e de reparti-los. Perdoe, Senhor, pelas nossas reservas, pelas nossas garantias, pelos nossos contratos que firmamos com o Senhor e uns com os outros. Afasta de nós essa ideia satânica de tentar se autopreservar, Pai. A palavra de Deus deixa claro, Senhor, que a salvação já veio, já aconteceu. A melhor coisa que poderia ter acontecido nas nossas vidas foi aquela cruz que estabeleceu essa ponte. Então nos ajude a entender isso e viver nessa perspectiva. Jogue fora nossas expectativas, Senhor. Que o Senhor possa nos levar em paz para nossas casas, para nossas famílias. Que a gente possa ter um carnaval de consciência e não de controle. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.